rádio, alegria, notícia, esporte, música. O rádio indo onde você está. Até no YouTube. Começa agora. Turma do Rádio. Turma do Rádio. Que é com a alegria de sempre que começamos mais um programa. E somos gratos a você que acreditou em nós. Você está ouvindo a Turma do Rádio. Direto dos estúdios da Escola de Rádio, no Rio de Janeiro. Turma do Rádio. Estamos numa semana com datas importantes como o Dia do Eletricista, Dia Internacional para a Eliminação da Pobreza, Dia do Médico, Dia do Profissional de Propaganda. 15 minutos de fama, mais um dos comerciais. 15 minutos de fama, depois descanse em paz. O gênio da última hora é o idiota do ano seguinte. O último novo rico é o mais novo pedinte. Sérgio, tomara que os eletricistas deem um tratamento de choque para limpar o país. Claro, Ricardo Alexandre, e que o dia da iluminação seja eterno e clareie o destino do Brasil. Mais ainda, que os médicos consigam dar ao brasileiro o direito constitucional à saúde. Ricardo, que o dia do poeta nos ensine a ver a vida com mais poesia. E abraçamos os paraquedistas e sonhamos que ninguém mais caia de paraquedas no comando do país. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Há quem sambe diferente noutras terras, outra gente um batuque de matar. Tá gostando da nossa turma? Turma do Rádio. E para começar, mais um programa Turma do Rádio, aí vem ele, meu amigo talentoso Francisco Barbosa. Se ele falou, tá falado, Barbosa. Francisco Barbosa. Amigos da Turma do Rádio, amigas também da Turma do Rádio. Que coisa, hein? A gente tem um segundo turno aí no estado do Rio e no Brasil, né? Para o governador e para o presidente. Eu digo no masculino porque não temos candidata concorrendo dessa vez. E a temperatura altíssima. Tanto no disse-me-disse do Rio de Janeiro, do juiz Compaz, assim como com o Bolsonaro e o Haddad. Os ânimos estão acirrados, a troca de ofensas é constante, permanente. Quem disse que é diferente em outros lugares? Quem falou que outros pontos do planeta, em democracias até consolidadas como a nossa, ou mais antigas até, o corno não come e um não fala da mãe do outro? Fala e fala coisas piores, inclusive pessoais. Pois bem, que a gente saiba escolher bem, tanto o governador quanto o presidente. É isso que interessa, segundo a nossa avaliação e consciência. E tá falado. Turma do Rádio. Quando chega a saudade, o jeito é pegar carona na máquina do tempo da Turma do Rádio. O baú do Jimmy Hall. Diga, Jimmy! Jimmy Hall. Ok, Barbosa, deixa comigo, vamos matar saudades a você, meu amigo, a você que gosta de recordar. Recordar é viver, botar o tico e o teco, os neurônios para fazer ginástica. Todo neurologista, todo cara que fala que tem que preservar a mente, tem que falar isso, tem que exercitar a mente, os neurônios. Então vamos lembrar do ano de 1982, onde você estava no ano de 1982. Esse foi o ano internacional da mobilização pelas sanções da África do Sul, pela ONU. No dia 14 de janeiro de 82, foi criada a bandeira do estado do Amazonas. No dia 15 de janeiro de 1982, aqui no Rio de Janeiro, o Circo Voador começou as suas atividades lá no Arpoador. Um palco, né, um centro de cultura, de apresentação de várias bandas de rock. No início dos anos 80, o Rock Brasil estava bombando. No dia 2 de abril de 1982... fique sabendo que a Argentina invadiu as Ilhas Malvinas, dando início à Guerra das Malvinas, que a Inglaterra diz que são Falklands. E os argentinos dizem que tem petróleo na Malina. Pois é. 1982, no dia 14 de abril, os adolescentes norte-americanos criaram o Dia Internacional do Beijo.
Em 82, a música que tocava no seu rádio e fazia sucesso era do grupo Alan Parsons, Eye in the Sky. I am the eye in the sky, looking at you. I can read your mind. I am the maker of rules, dealing with fools. I can cheat you blind. Turma do Rádio. Cada coisa que acontece, hein? Cachorro vira forte candidato a prefeito de uma cidade canadense. Eita, mundo louco, Ricardo Alexandre. É isso, aqui no Brasil já tivemos candidatos inusitados para a presidência da República e outros cargos eletivos. Quem não se lembra do macaco Tião, famoso morador do Zoológico do Rio, que foi lançado candidato numa eleição e teve enorme número de votos. Outros animais também foram muito votados em diversas eleições. Isso até que o voto eletrônico acabou com a farra e os protestos dos eleitores brasileiros. Mas no Canadá, o cãozinho Finn, de 5 anos, fez enorme sucesso depois que o dono dele o lançou candidato à prefeitura da cidade de Saint John, na província de Newfoundland. O animal, da raça boiadeiro australiano, apareceu numa bem-humorada campanha eleitoral no YouTube e faz grande sucesso até agora nas redes sociais. Pois é, lá fora, cachorro vira candidato. Aqui no Brasil, depois de eleito, muito candidato vira um tremendo cachorro. Turma do Rádio. Um dos momentos mais esperados do programa é o debate da Turma do Rádio. O primeiro assunto é esse, hein? Produtos chineses mais baratos e vendidos em vários países são condenados na própria China pelos riscos à vida dos consumidores. E o nosso tema, para já começar pelo Ricardo Alexandre, é o seguinte, as questões são as seguintes. Você compra pelo preço ou pela qualidade? Antes de comprar, você procura saber qual é a origem do produto, Ricardo Alexandre? Olha, Barbosa, eu normalmente compro pensando na qualidade, mas tem hora que você tem que pensar no preço, né? Que aí você vai mesmo naquele mais baratinho. Agora, eu penso muito em levar esses produtos chineses, esses produtos de R$ 1,99, essas coisas. Eu penso 10.000 vezes antes de comprar, para ver para quem vou dar isso. Porque o barato, como se diz, sai muito caro, né? Você compra e de repente você tem um problema de saúde por causa daquele produto, ou você vai dar aquilo para uma criança, ou até para uma pessoa que vai ter problemas por causa daquilo. Então, hoje eu penso da seguinte forma: se eu quero com qualidade. Se eu não posso comprar com qualidade, eu não compro. Maravilha. E você, Sérgio Américo, compra pelo preço ou pela qualidade? E antes de comprar, você procura saber de onde veio aquele negócio? Vou te ser sincero, né? Na época das vacas magras, aí realmente a gente tinha que dar uma olhadinha no produto pelo preço e não pela qualidade. Já houve um certo tempo que a gente acabou fazendo isso. Até quando é mais jovem, mais inconsequente, a gente não pensa naquilo que pode acontecer. Como disse o Ricardo Alexandre, você dá um presentinho de R$ 1,99, made in China, né? É assim que se diz, né? Se não for, passa a ser. Aí você dá esse presentinho para a pessoa, certamente ela não vai gostar, não vai dizer nada, né? Depois vai realmente resmungar muito. Como é que o cara diz que gosta de mim e me dá um presentinho ruim desse? Aí eu não pensava, é melhor dar esse presente do que nada, né? Foi o que se pôde arrumar. Mas agora, um pouco mais velho, mais cascudo, e, graças a Deus, tendo um pouquinho mais de dinheiro no bolso, a gente pesquisa um presente melhor. E eu sou da política do Ricardo Alexandre. Para dar coisa ruim, barata, made in China, é melhor não dar presente nenhum. Porque, como se sabe, primeiro que a fiscalização aqui no Brasil, pelo visto, não existe. Existem esses brinquedos que possuem pedaços de plástico que se soltam, a criança come, acaba no hospital, pode até morrer. Chumbo no produto. Né? E nada acontece, meu amigo, ninguém é preso. Quer dizer, político corrupto não vai para a cadeia. Imagina o chinês que acaba vendendo esse material, o brasileiro fecha os olhos, mais do que o próprio chinês já tem o olho fechadinho, e a coisa acaba fluindo naturalmente. Então, eu procuro nesse momento pesquisar mais. Qualidade é sempre o que me interessa, né? E desculpe aquelas pessoas que no passado acabei dando presentes ruins, porque não imaginava que elas não iriam gostar, né, Barbosa? Mas agora estão felizes porque você tá bem de vida, Sérgio, e pode dar
belos presentes para os seus amigos. Agora, Jorge Presuntinho Farracha, Servindo bem para servir sempre. nosso consumidor mora. O Jorginho, desde parafuso até navio, se for interessante, ele compra. Se tiver num bom preço e na ocasião, ele compra. E se não tiver também, ele compra. Porque vai gostar de comprar assim lá longe. Jorginho, e aí, quais são os balizadores? Você compra pelo preço, pela qualidade? Você procura saber de onde veio aquele treco ou não? Eu compro pelo preço e compro pela qualidade, sou cliente chinês. Sou cliente chinês, Banggood, AliExpress. Ih, rapaz, sou cliente mesmo. Porque a qualidade dos chineses não é tão porcaria quanto a gente julga? Ou há coisas que Melhorou. são ruins e coisas que já são boas entre os chineses? Tem muita coisa ruim. Tem muita coisa feita a Bangu, com todo respeito a Bangu. Mas A la Pequim, mas não é Pequim, agora é bem. Como é que é o nome? Benjin. Benjin, a la Benjin. A la Benjin. Benjin e pau-pau, né? Tem horas que você vê os caras fazendo coisas com uma qualidade absurda. Até uns meses atrás eu tinha um celular chinês. Um celular de uma marca de refrigerante, inclusive. Que marca? Fala pra gente, tá todo mundo curioso, pô. Pepsi. Celular Pepsi. Eu tive o celular da Pepsi. Mas é fabricado pela Pepsi? Não, fabricado por uma fábrica chamada Kobe. Kobe e licenciado pela Pepsi. Se é licenciado E pela era Pepsi, não pode ser ruim. Um baita Né? celular com uma baita configuração, muito bom. Eu só me desfiz porque teve um outro amigo meu que também ficou apaixonado por um celular Pepsi e quis ficar com ele. Entendeu? Mas, tipo, tem algumas coisas que eu não consigo entender. Eu consigo entender o preço e às vezes eu não consigo entender. Tem coisas que são muito simples e eu acho que não poderiam ser tão caras assim. Tudo bem, beleza, você tem mão de obra, você tem invenção, você tem lá. Podia ser um pouquinho menos. Aí eu acho que às vezes tem que apelar um pouquinho para eles. Interessante ver Agora, isso deixa eu aí. te perguntar. Oi. Você, consumidor de coisas chinesas, você vai pelo preço, você tá lá, compra no AliExpress, espera 3 meses para chegar. Não, interessante. Não, eu não tenho paciência. Eu não sou um bom consumidor de internet, de web, porque eu tenho pressa de ter o produto. Então, agora eles já me descobriram e falaram agora, compre pela internet e venha buscar na loja. Eu já gostei. Já gostei, porque eu compro de manhã e vou buscar à tarde. Mas interessante, porque duas questões. O Japão, vocês são muito meninos, vocês no cinema, mas o Japão era uma China antigamente. O Japão fazia cópias horrorosas das coisas. Né? No começo, o Japão tinha esse papel no mercado de fazer réplicas que eram pavorosas, que se quebravam rapidamente, que eram tóxicas, etc. E tal. E foi aprendendo e acabou melhor do que encomenda. Né? Hoje, o Japão vende mais carros do que a Ford nos Estados Unidos. A Toyota vende mais carros do que a Ford nos Estados Unidos, pela qualidade e preço do produto. E tudo, mais os relógios, os suíços ficaram para trás. Porque os relógios, o mercado dos relógios, que agora já acabou também, graças aos celulares, ficou no caminho graças à tecnologia japonesa de fazer coisas de precisão e com beleza, e com preço bom. A China parece caminhar por esse mesmo trajeto, né, de quem começou experimentando e vai dando qualidade aos produtos. Eu adoro comprar, mas eu devo dizer que a idade... Por exemplo, o Serginho está testando agora um novo rádio dele, que está aqui... Rádio Relógio Digital, né? Inclusive para fazer ginástica, eu sabia, o Sérgio está precisando mesmo fazer a ginástica e está perdendo musculatura, que é próprio da idade, a gente vai ficando mais velho e vai perdendo músculos. Mas, voltando, eu gosto muito de comprar, mas a idade me fez ficar mais seletivo. Eu era muito mais gastão, eu não podia ver alguma coisa importante que eu queria ver, queria comprar alguma coisa, tudo me interessava, eu achava que eu precisava de tudo. Eu preciso desse som, eu preciso desse relógio, eu preciso dessa roupa, eu preciso... E hoje eu vi que eu não preciso... Compulsivo. Era compulsivo, e hoje eu vejo o Jorginho, Ricardo, Sérgio, Coelho, Glória, Jimmy, amigos da turma do rádio, eu vejo que eu preciso de muito pouco para viver, muito pouco. Então, eu me tornei um consumidor de necessidade. Muito menos do que de vontade. Agora, desse meio dessa história, você acabou achando uma lição para uma galera.
que você citou o Japão, que não era lá essas coisas, foi se aprimorando. Tem uma galera que espera o momento ideal para começar alguma coisa, para começar uma revolução na sua própria vida, começar um sonho, esperando o momento perfeito. Eles não esperaram o momento perfeito, amigo. Eles começaram. Amigo, começa. Quando você começa, você vai se forçando a fazer. Então você vai se adaptando e vai melhorando. Pode ser uma lição de vida para uma galera. Você está ouvindo a Turma do Rádio. Turma do Rádio. Valeu, galera. Estamos de volta com muita alegria aqui na Turma do Rádio. Ele nunca se cala em busca de justiça. Coelho Lima, nas malhas da lei, com os crimes que marcaram época. E aí, painho? Oi, moçada boa da Turma do Rádio. Que bom fazer parte de uma turma como a de vocês e de tantos outros aí que formam turmas também, mas que são realmente jornalistas, radialistas, jornalistas. Tudo bom, não é verdade? Eu vou ter que falar hoje, quebrando um pouco o ritmo daquilo que eu costumo fazer, vou voltar à Bahia. E voltar à Bahia não como eu gostaria de voltar, mas para falar de coisas alegres. No dia da eleição, essa passada, eis que no bar, após votarem, 2 camaradas começaram uma discussão. Discussão essa que envolvia os candidatos a presidente da República. Um dizia uma coisa, outro dizia outra, aquela história de se ofenderem mutuamente. Coisa que, aliás, eu não vi os candidatos fazerem esse ano. Se fizeram a socapa, fizeram aí pelas dependências exatamente da internet. Discussão vai, discussão vem, vai para lá, vai para cá. Um dos sujeitos se aborrece mais do que o outro, parte para casa e quando volta com uma peixeira de 18 centímetros e não conversou. Deu facada nas costas do rapaz, deu no abdômen, deu na clavícula e outros lugares. Resultado disso, o rapaz morreu. Morreu de forma idiota e com mãos bestiais, porque não é possível que um sujeito vá se importar com o que o outro diz sobre um candidato que está querendo mais é que o brasileiro se exploda. A verdade é a seguinte, nós temos que pensar, botar a cabeça para funcionar. Vejam bem, governos existiram 4 anos, mais 4, 8 anos, mais 2, que infelizmente a moça teve que sair. E o que é que aconteceu? Aconteceu que ninguém pode dar jeito em coisas que já vêm de longe, em coisas que já são celebradas há anos e anos nesse nosso país. Vai no Nordeste, me perdoem o português. Lá no Nordeste tem muitas cidades que não têm o que comer, quanto mais o que cagar. O cara fica no meio da estrada esburacada, com uma lata cheia de pedra, e você passa, ele diz, o buraco é grande, eu vou botar umas pedrinhas ali, o senhor pode me dar qualquer coisa para comer. É essa a realidade do nosso país. Só não conhece quem é maluco ou então doido, completamente doido, por alguma entidade dessas aí, políticas, que aparecem e desaparecem depois que estão ricos. Gente, é triste. Quem quiser maiores detalhes sobre isso, sintoniza aí pela internet, em uma rádio daquela lá de Salvador, que eles ainda estão falando sobre o assunto. Que tristeza. Que tristeza. Senhor do Bonfim, que abençoe a minha Bahia. É isso só que eu quero. Você está ouvindo a Turma do Rádio. Turma do Rádio. Meu caro e prezado Teteu, Papa de Quiabo, como é que tá você, meu filho? Joga uma pitadinha de humor aqui nessa tragédia, por favor.
Vamos de alegria, Coelho Lima. Aquele casal lusitano dormindo, de repente a Maria acorda e começa a sacudir o Manel. Acorda, Manuel. Tem um ladrão na nossa cozinha, comeram tudo que sobrou do jantar. Manel responde: vá dormir, Maria. Eu trato de enterrar o coitado amanhã de manhã, opa. Turma do Rádio. Esporte é com ele. Sabe tudo e tem cada história. Sérgio Américo. É isso, meu amigo Ricardo Alexandre, sempre com muita alegria. Vamos novamente aqui na Turma do Rádio passar para você, nosso querido ouvinte, histórias engraçadas, bastidores do futebol, do mundo do rádio. Nós que durante 35 anos estivemos aí trabalhando com o futebol, é claro que muita história para contar. Isso acabou acontecendo no início da década de 80. Logicamente que naquela época não tínhamos um mundo tão globalizado. A informação não tinha a velocidade que tem hoje com o advento da internet, a tecnologia acentuada. E aí, baseado nisso tudo, o Fluminense foi fazer uma série de amistosos no Nordeste brasileiro. E como se sabe, no final da década de 70, o Fluminense tinha um timaço. Contratado pelo então presidente Francisco Horta, era a máquina tricolor. Jogadores conhecidíssimos, como Rivelino, Doval, Búfalo Gil, Mário Sérgio Pontes de Paiva, o saudoso Mário Sérgio, lamentavelmente faleceu no desastre aéreo que acabou vitimando todo o time da Chapecoense. Enfim, um time de estrelas. Mas, como eu disse, naquela época a informação não era tão fácil. E aí, no interior de Pernambuco, na cidade de Caruaru, o repórter da rádio local foi cobrir a chegada do Fluminense. O Fluminense chegou de avião em Recife e foi de ônibus para Caruaru, cerca de 120 quilômetros da capital pernambucana. E aí lá foi o trepidante, né? O repórter, gravador na mão, entrevistar os jogadores do Fluminense. Só que o rapaz não conhecia o time do Fluminense. Ele sabia que era um time de estrelas, mas naquela época não havia muita informação. E aí então, nosso querido repórter gravando a matéria para a rádio local em Caruaru e os jogadores do Fluminense descendo do ônibus, né? Aí o nosso querido repórter dizendo: estamos aqui em Caruaru, tá chegando o time do Fluminense, esse time de estrelas, esse time que é a máquina tricolor. Aí ele parou do lado logo de quem? Do Mário Sérgio, né? Conhecido por ser muito polêmico. Tá vindo aqui uma estrela tricolor, e você é o famoso quem? Ele meteu essa pro Mário Sérgio, né? Aí é claro que o Mário Sérgio levou na gozação, também no deboche, mas ficou marcada essa intervenção engraçada do repórter, né? Não sabia quem era, meteu. E você é o famoso quem? Tá gostando da nossa turma? Turma do Rádio. Vamos falar dos golpes que sofrem os aposentados. Ladrões oferecem ajuda, dopam e roubam aposentados. É a questão para nós aqui. Eu vou começar pelo Sérgio Américo. Sérgio Américo, você dá conversa a estranhos, aquele cara que para você na rua: peraí, eu sou do Pará, eu estou aqui perdido, meu Deus do céu, perdi meus documentos. Você dá conversa para as pessoas que te param. Você acha que só cai em golpe quem tem olho grande? Ou você pode ter um coração grande e cair num golpe, Sérgio? Lamentavelmente, a gente tem que usar aquele velho bordão: paga o justo pelo pecador. Infelizmente, devido à crise econômica, falta de oportunidades, até aquelas pessoas que saem dos centros menores e vêm para a capital e acabam virando até mendigos, viciados e ladrões, por que não? Infelizmente isso acontece. Você fica numa situação, pelo menos eu vejo assim, logicamente que a gente precisa ter bom coração, precisa ter piedade, até ajudar o próximo. Mas é tanto um 71, é tanta gente ruim, tanto vagabundo, que você tem que se preservar. Hoje em dia eu vou ao banco, cara, quando eu saio eu olho para um lado, olho para o outro, vejo onde tem polícia. Se eu puder eu ando mais próximo até do meio-fio do que propriamente das lojas, para ninguém me dar um encontrão. Você fica o tempo todo desconfiado. E quando algum estranho se aproxima, eu já digo logo: dinheiro eu não tenho. Antes, quando o cara respira para contar a história triste, eu já digo: dinheiro eu não tenho. Infelizmente não posso te ajudar agora. Porque talvez a pessoa, algumas delas que se reportaram à minha pessoa, tinham boa intenção.
Mas é difícil, quem mora numa cidade como Rio de Janeiro sabe que não pode dar uma brecha. E eu outro dia estava conversando no condomínio Barra Sul, tem um amigo lá, e uma senhora se queixou, uma senhora aposentada, que foi vítima, é um golpe mais antigo que andar para frente, mas ela foi vítima do golpe do bilhete de loteria. Ela saiu do banco, foi abordada e não depositou o dinheiro na conta do vagabundo, porque o cara contou uma história triste, depois manteve a história, foi muito enfático e ela acreditou. E tanta gente boa a gente vê que acaba sendo lesada. E aí, Barbosa, para me preservar, eu não dou assunto. Tá falado, Sérgio. Então você acredita que pode até por ingenuidade alguém cair num golpe que não seja por olho grande? Legal. Sim, claro, por aí. Ricardo, você acredita que o bom coração cai num golpe do Paco, golpe do bilhete, golpe tô indo embora, tem essa mala de dinheiro aqui, quando a gente sabe que a mala de dinheiro, na verdade, tem algumas notas de verdade em cima e o resto é tudo jornal? Você acha que ainda ingênuos e inocentes ou são espertos transformados em possíveis ingênuos? São falsos espertos. Eu acho que só cai nesses golpes quem tem olho grande. O cara está tão mal intencionado quanto aquele que está passando o golpe. E ele cai porque ele fica naquele pensamento, eu vou levar vantagem. O cara está lá com um bilhetinho premiado, por que ele não vai lá na loja e troca o bilhete se está premiado? Por que ele vai me dar vantagem, quer vender, vamos supor, 1 milhão por R$100? Não vai ter nunca. É olho grande sim, a pessoa que cai nesses golpes, em geral, eu digo 99,9% delas, tá de olho grande, está querendo levar vantagem na coisa. Eu acho assim. Nós, velhinhos aqui, os jovens há mais tempo que a maioria, eu, Sérgio, Ricardo, só para citar 3 exemplos da turma do rádio, jamais teríamos medo de qualquer flagrante na rua, jamais teríamos medo de qualquer câmera indiscreta ou de qualquer mídia, ou qualquer Faustão ou Luciano Huck. Esses não nos assustam. Agora, né? Sabe qual o Faustão ou Luciano Huck que assusta? Eu não caí, mas confesso que nos primeiros 10 minutos de papo eu fiquei na dúvida. Logicamente que agora já é um golpe velho, podemos dizer assim, mas há 2, 3 anos começou, isso inclusive a polícia investigou, isso partiu de presídios em Fortaleza, no Ceará. Os presidiários, eles mandavam mensagens para os celulares das pessoas e também te ligavam dizendo que você ganhou na promoção do caminhão do Faustão, ganhou carro zero, ganhou casa, ganhou 80 mil, aí te davam uma conta para você depositar uma determinada importância, contavam uma história. Isso justamente era um golpe que acontecia muito. Até bem pouco tempo ainda recebia mensagens desses vagabundos do Ceará. Agora, tem informação dando conta que, infelizmente, houve gente aí que depositou. E quando o Ricardo falou sobre, muitas vezes, a pessoa ter olho grande acaba caindo no golpe, tem o outro lado da moeda também, que é o desespero, que é aquela coisa de ligar, teu filho está sequestrado, e aparece uma voz, mamãe, ele vai me matar. E aí, de repente, uma pessoa mais idosa, ou que está passando por um momento difícil, não consegue raciocinar adequadamente, sai correndo para a rua para depositar dinheiro em conta de vagabundo. Isso aí já fizeram com a minha saudosa mãe. Ainda bem que ela não caiu. Dizendo que a minha irmã estava em poder de sequestradores. Meu pai também. Eu estava na frente dele. Com teu pai, né? Isso aí, se você tiver num mau dia, amigo, você de repente acaba caindo. Ou seja, a que ponto chega a maldade humana também, né? Tá gostando da nossa turma? Turma do Rádio. Para encerrar mais esse programa da Turma do Rádio, só mesmo uma filosofia de botequim. Ricardo Alexandre. Se o seu amor traiu você e sua vontade é de se atirar do alto de um prédio, lembre-se, você ganhou chifre, não foi asa não. Meu Deus do céu, hein? Seria trágico se não fosse cômico. Mas é isso, galera. Terminamos mais uma edição da Turma do Rádio, feita com todo carinho para você. Um forte abraço, estamos juntos sempre. Você ouviu? A Turma do Rádio.